Fala, investidores do mercado imobiliário, sejam muito bem-vindos. Eu sou Rodolfo Kercher, Felipe Fernandes, e hoje a gente vai falar sobre 4 erros que nós já cometemos com imóveis. A gente vai passar para vocês situações que a gente já passou no passado e justamente a gente está trazendo isso agora para que vocês evitem de caírem nos mesmos erros. Então, por isso, preste bastante atenção nas coisas que falamos e também nos erros que cometemos. Use os nossos erros como aprendizado. Não queira aprender errando. Isso vai sair muito caro para você. Isso. E antes de mais nada, considere aqui se inscrever no canal. Isso vai ser muito bom para você, para os seus investimentos imobiliários. E também siga a gente lá no Instagram, @panorama. Então vamos direto para essa lista de erros. Então vamos lá, o primeiro erro que vamos falar aqui é sobre ser fiador. E por que fiador é um erro? Na realidade, muitas pessoas já foram fiadoras, não tiveram nenhum problema, enfim, mas isso vai depender muito de quem você será o fiador. Então, mesmo que a pessoa de quem você será fiador, ela acabe não agindo com maldade, por assim dizer, mas ela pode sim acabar se complicando financeiramente e, consequentemente, complicando a sua vida. Então, para quem não sabe, o fiador é aquele que acaba se colocando à disposição como responsável do pagamento de um aluguel, de uma dívida, se aquela pessoa que comprou alugou, ela não pagar. Então, a dívida vai para ti, vai para quem é o fiador. Então, resumindo, o fiador ele é a garantia do pagamento daquela dívida. E por que nós dizemos que isso é um erro? Então, hoje nós estamos vivendo uma época onde existem tantos recursos para quem quer comprar ou alugar, e não faz o menor sentido você correr esse risco de assumir uma dívida que ela não é sua. Então, hoje as pessoas elas podem utilizar fiadores digitais, é algo que está muito em alta, né? E são empresas que elas cobram para se colocarem no risco, o risco de assumir a dívida da pessoa se ela não pagar. Também existem bancos, esses bancos podem fornecer empréstimos, então é desnecessário você correr um risco, sendo que existem esses recursos no mercado. Então, e o erro que eu cometi está justamente ligado a ser fiador. Eu, em uma operação imobiliária, fui justamente procurar intermediar a venda para uma amiga, né? E ela via a necessidade de um fiador e tudo mais, e dada aquela circunstância, dado o momento, isso já faz alguns anos atrás, até na época não tinha esses recursos que o Rodolfo mencionou, então eu me coloquei nessa situação de fiador. Ao passar do período, né, alguns meses à frente, eu recebi lá a ligação do banco, né? Pô, Felipe, né, tal situação aqui, precisamos regularizar, tal. Pô, mas o que se trata, enfim? Daí não, referente ao contrato XYZ. Aí que eu fui me dar conta do que se tratava e tal. Enfim, naquela ocasião, daí liguei para ela, né, expliquei ali e tal, conseguiu pagar, a gente depois resolveu, o problema ele não se prolongou. Tá? Mas como a gente passou no início, você se coloca na situação de assumir aquele pagamento. Então você realmente se coloca no risco. E pode sim aquela pessoa, por mais que seja amiga ou enfim familiar, vir a passar por uma dificuldade financeira que vai refletir na configuração de pagamento dela e você, sendo fiador, vai refletir para você também. Então, resumindo, evite ser fiador. Se alguém vier pedir para ti para ser fiador em alguma operação, apresente para elas as alternativas que tem no mercado. Isso vai ser muito melhor para você. Vamos lá, e o segundo erro que eu cometi é justamente não estar atento às mudanças de mercado. Tá? Isso eu estou falando de algo há mais de 10 anos atrás, tá? Isso foi em 2011, quando eu vendi uma sala comercial, e essa sala comercial, o intuito dela era justamente o empreendimento após ficar pronto, ser locada para uma instituição financeira. Em 2011 para trás, tá? Você ter uma sala locada por uma instituição financeira, aquilo representava um bom contrato de locação durante um período bem prolongado. Então, até então, os proprietários de salas que tinham um imóvel locado para bancos era um excelente negócio. E nessa operação eu vendi essa sala em um prédio comercial, que é o melhor prédio comercial da cidade, e nada melhor do que nesse prédio ter uma instituição financeira, para justamente atender todas aquelas contas de todos aqueles empresários. Certo? Errado. Na verdade, o mercado mudou. De 2011 para hoje,
né? Quantas vezes, por exemplo, tu foi no banco no último mês? Entendeu? E quantas vezes você acessou a sua conta pelo seu aplicativo? Então, aí foi a grande mudança, né? Então, foi algo que a gente, realmente, eu não esperava por toda essa mudança, né? Então, nos faz refletir sobre a operação que você está fazendo, a médio e longo prazo, ela vai estar alinhada ao mercado, né? O mercado está indo para que lado, entendeu? E isso impactou diretamente nessa projeção que nós tínhamos, né? E o próprio cliente também, a gente, né, ele ciente dessa mudança, enfim, não tinha nem como prever, nem como a gente esperar. Mas aqui fica a dica, né, justamente para a gente, toda operação imobiliária, procurar fazer uma análise a médio e longo prazo em relação àquele mercado em que você procura focar o teu imóvel ou o teu investimento. Então, e agora vamos para os próximos 2 erros. São situações diferentes, mas o erro é o mesmo. O erro foi, na verdade, agir pela emoção, né? Então, nós já falamos aqui diversas vezes que decisões embasadas na emoção, bastante complicadas. A gente sabe que tem que levar em conta o sonho, né, que nós temos com relação a adquirir o imóvel e tudo mais, mas na hora de efetivar uma compra, só a emoção não basta. Você vai tomar prejuízo com isso. Então vamos lá, vamos falar um erro que eu cometi, o terceiro erro dessa lista. Então esse erro foi ter comprado um apartamento no calor do momento. Apareceu uma oportunidade para mim de um apartamento que estava muito abaixo do valor de mercado. E o que eu fiz? Na época eu olhei o que era o valor de aluguel e o valor de venda ali da região e vi que parecia ser um bom negócio. Também conferi toda a documentação, vi que estava tudo certo, que não tinha nenhuma dívida para o condomínio, então era um bom negócio. Fui lá, comprei. Então o que eu fiz? Eu fiz o trabalho de casa pela metade, eu me deixei levar pela emoção, eu olhei só o óbvio. Eu não fui buscar informações do condomínio, não fui buscar sobre como era a construtora, como que era aquela rua ou como eram os moradores. E aí é que estavam os problemas. Então nesse caso, o condomínio ele tinha diversos problemas porque a construtora ela faliu. Então muita coisa foi feita ali nas pressas e não tinha qualidade. Isso causou vazamento, trinca, problema nas janelas, tubulação entupida, enfim, todos esses problemas que eu tive que resolver perdeu naquela boa compra que eu fiz com valor muito abaixo. Outro detalhe é que esse condomínio ele tinha muitos imóveis de leilão, então as pessoas elas queriam queimar essas unidades e eu não conseguia vender a minha unidade pelo preço de mercado, então isso me atrapalhou muito. Então o que eu tive que fazer nesse caso? Eu tive que botar ele para alugar. E depois que essas unidades elas tinham desaparecido ali do condomínio, aí sim esse imóvel estava disponível para vender pelo preço de mercado. Então tá, vamos lá para o 4º e último erro, Rodolfo. Isso aconteceu também comigo. Foi uma vez que eu vendi o meu primeiro apartamento lá em 2010. Na época eu estava construindo um pequeno predinho, né? E a gente tinha colocado as unidades à venda. O problema é que eu queria muito que esse negócio todo desse certo. Então, eu tinha medo de não conseguir vender os imóveis. Então, para isso eu queria ter segurança de que todas as unidades iam estar vendidas. E foi isso que aconteceu. A gente terminou, na verdade, iniciou a obra com 100% vendido. A gente tinha colocado os apartamentos, que eram de 2 quartos, sendo uma suíte, para vender por 190 mil. Mas a primeira proposta que apareceu para mim foi por 170 mil. E eu não pensei 2 vezes, eu fechei negócio. Eu estava naquela ânsia e acabei fechando o negócio. Qual é que foi o problema? De 2010, 2011, 2012, o mercado ele só subiu, aqueceu o mercado imobiliário. E os valores foram subindo e eu vi que eu poderia ter tido um pouco mais de calma, não precisava ter agido com uma certa ânsia em vender. E nisso eu acabei perdendo dinheiro. No final dos contos foi entregue, está tudo certo, mas eu deixei de ganhar dinheiro porque eu agi pela emoção. Então, aprenda com os nossos erros, não cometa esses erros, tá? Não seja fiador, analise ali as tendências do mercado quando for adquirir o teu imóvel, principalmente não tome decisões pela emoção. Mais uma vez, isso vai te botar numa furada. É isso aí, espero que tenham gostado, abraço, valeu! Até mais! Até.